que é a popularização das chamadas canetas emagrecedoras, uma transformação nos últimos anos no tratamento da obesidade. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que 62% dos brasileiros afirmam conhecer alguém que utiliza um medicamento para emagrecimento. Isso representa que em uma a cada 3 domicílios, de cada 3 casas no Brasil, em uma delas tenha pelo menos um morador que já tenha feito uso desse tipo de terapia. Mas existem pacientes que não respondem adequadamente, apresentando efeitos colaterais ou que possuam algum quadro clínico que exige uma estratégia mais abrangente. É aí que a tradicional e também conhecida cirurgia bariátrica acaba sendo uma das soluções. Vamos entender um pouco mais sobre esses números, sobre esse cenário atual. A gente tem alguns dados também aqui de Campinas e do estado de São Paulo que a gente vai repercutindo nessa entrevista com o Dr. José Afonso Salé. Dr. José Afonso Salé é médico, diretor do Instituto de Medicina Salé, especialista também em cirurgias bariátricas e é do Departamento de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Dr. José Afonso Salé, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Obrigado por atender o nosso convite e conversar com o nosso ouvinte. Bom dia, Hector. É um prazer enorme estar com vocês e ter a oportunidade de esclarecer um pouco mais a respeito do tratamento dessa pandemia que você introduziu o tema de maneira brilhante, é exatamente isso. A gente tem, de 5 anos para cá, uma alternativa eficiente de tratamento com medicação, que são os análogos do GLP-1, ou mais conhecido como as canetas emagrecedoras, de resultados muito bons, mas para um público específico, não é? Então, acho que é muito importante a gente já ter maturidade no tratamento em relação à mudança comportamental, a procedimentos endoscópicos, balão intragástrico, cirurgia bariátrica, e agora entra no rol de tratamento os análogos do GLP-1, as canetas emagrecedoras, e o que a gente precisa é que seja colocado de uma maneira muito ética, muito profissional, o espaço de cada uma das técnicas, e muitas vezes a associação entre elas vai ajudar melhor os nossos pacientes. Não esquecendo nunca que o nosso público-alvo, o nosso grande foco é saúde e bem-estar dos pacientes. A gente ouve falar muito sobre a caneta emagrecedora pelos riscos da aplicação sem um acompanhamento médico, pela forma como ela é vendida de maneira clandestina, mas a gente ainda não ouve tanto assim, pelo menos, doutor, a explicação de como ela age no corpo. Uma vez aplicado o medicamento, uma vez, claro, com acompanhamento médico, fazendo uso de uma caneta emagrecedora, qual é o comportamento que o nosso corpo tem e por que ela provoca esse emagrecimento tão rápido? Perfeito. Na verdade, assim, os análogos do GLP-1 nada mais são do que hormônios intestinais que a gente já conhece há mais de 25 anos, que começou a ser estudado na própria cirurgia bariátrica e metabólica, e a gente buscando explicação por que a cirurgia bariátrica e metabólica mudava radicalmente não só o peso, mas também a evolução de doenças graves como diabetes tipo 2, a dislipidemia, hipertensão, apneia do sono. Então a gente buscou estudar e foram reconhecidos até hoje pelo menos uns 40 hormônios intestinais, incretina, sendo que os principais aí realmente é o GLP-1, o GIP, a oximodulina, dentre outros, que atuam de forma a, primeiro, fazer com que o pâncreas libere mais insulina. Como é que funciona isso? A cirurgia bariátrica, quando deriva o intestino, faz chegar mais rapidamente o alimento mal digerido na parte distal do intestino delgado. E aí libera um pré-hormônio, que é o GLP-1, que vai atuar direto na célula do pâncreas, que produz a insulina. Então, rapidamente aumenta
potencial de insulina. Isso vai fazer com que o nosso organismo tenha uma capacidade maior de tirar a insulina do sangue e botar para a célula. Além disso, o emagrecimento vai diminuir a resistência periférica à insulina. Então, eles corroboram, os dois andam juntos. Então, você vai ter uma eficiência maior da insulina, tanto na produção como na ação na corrente sanguínea, levando a glicose para a célula, que é o objetivo final. E, obviamente, que isso também leva a um emagrecimento significativo por induzir a saciedade precoce. Quer dizer, essas incretinas, elas diminuem a contração do estômago, elas diminuem toda a peristalse, o esvaziamento gastrointestinal, de forma que você mantém por mais tempo o alimento no seu trato digestivo, levando a uma saciedade precoce. Então, esses são os dois mecanismos básicos. Então, de uma forma muito semelhante à atuação da cirurgia. Diferenças fundamentais. Primeiro, a cirurgia dá ao paciente todos esses efeitos e mais de outros pelo menos 15 hormônios que ainda não está sintetizado, não foi sintetizado pela indústria farmacêutica, de forma definitiva para a vida toda. Então, você atua com a cirurgia não só para que o paciente tenha uma perda de peso maior, que o paciente tenha uma remissão ou melhora das doenças associadas, principalmente as metabólicas, como tem uma capacidade de auxílio à manutenção a médio e longo prazo muito eficiente. Quando a gente fala em tratamento de obesidade, bons resultados a médio e longo prazo é mais de 5, 10 anos. Já as medicações têm um efeito desejado em termos de perda de peso, oferecem os resultados metabólicos também desejados, mas, como toda medicação, precisa ser usado continuamente. Eu gostaria de fazer um parágrafo aí que eu acho muito interessante. A base do tratamento da obesidade e das doenças associadas é o tripé de cuidados alimentares, atividade física, suporte psicológico. Então, nenhum tratamento vai ter um resultado eficiente, duradouro, minimizando riscos colaterais, se não tiver essa abordagem. Então, você colocou algo muito importante, quer dizer, a facilidade de acesso a essas medicações, basta uma receita, vai na farmácia e compra, ou então o que a gente vê de pior aí, que é contrabando clandestino, não respeitando qualidade, ética, automedicação, tem levado a uma série de problemas, de efeitos colaterais, não propriamente decorrentes da medicação, mas sim do mau uso. Não é? Então, é muito importante que quem tem problema de excesso de peso, quem precisa de auxílio para isso, procure uma equipe médica especializada que vá avaliar, ver qual é a melhor alternativa de tratamento para ele e que essa equipe médica tenha no seu escopo o domínio das diferentes técnicas para indicar o melhor tratamento do que o paciente precisa, não somente do que ele sabe fazer. Então, essa combinação é fundamental para que a gente tenha bons resultados e minimize efeitos colaterais de qualquer tratamento, inclusive dos análogos do GLP-1. Nath Lucchesi, Dr. José Afonso Salé, médico e diretor do Instituto de Medicina Salé, conversando conosco sobre um assunto tão em alta, o tratamento para a obesidade e as alternativas além das canetas emagrecedoras. Bom dia, doutor. Além, claro, da perda de peso e tudo mais, existe alguma outra grande mudança, algum outro grande impacto na questão feminina, na questão da mulher, no ciclo menstrual, na fertilidade, na regulação de hormônios? Qual que é o impacto da cirurgia bariátrica para as mulheres? Perfeito. Obrigado pela oportunidade, Natália. Na verdade, assim, toda mulher em idade fértil que tem excesso de peso, que chega ao ponto de indicação de cirurgia bariátrica, elas têm alterações do ciclo menstrual, com amenorreia, infertilidade se acompanha muito frequente disso, não é? E isso deve-se ao desequilíbrio da produção dos hormônios, principalmente de progesterona,
e que se resolve ou minimiza muito com um controle de peso adequado. Então, assim, de uma maneira geral, uma paciente que tenha IMC acima de 30, 35, ou seja, uma obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3, mesmo que tenha condições de engravidar, não deve engravidar, porque ela vai ter um risco de gestação muito alto, né? Eclâmpsia, pré-eclâmpsia, com risco para o bebê e risco de vida também para a mãe. Então, o que recomendo é que faça um tratamento adequado, chegue ao peso ideal, ao próximo ao peso ideal, e que aí sim tenha a sua gestação com segurança, com saúde e com tranquilidade. Um outro ponto importante que a gente frisa muito quando mulheres em idade fértil, que têm vida sexual ativa, que corresponde a mais de 80% dos nossos pacientes operados, muitas delas têm relacionamento sem os cuidados contraceptivos. E elas operam em um mês, elas já estão, a gente fala brincando, estão tinindo, então tem que ter muito cuidado. E a gente recomenda sempre que antes de fazer a cirurgia, procure o seu ginecologista para que comece antes da cirurgia a ter esse cuidado, porque a gestação não deve ocorrer antes de 1 ano e meio ou 2 de pós-operatório, porque é uma fase inicial, aí, principalmente o primeiro ano, que é uma perda de peso bastante agressiva, e mesmo com reposição multivitamínica, não é um período ideal para uma gestação. Então, a cirurgia bariátrica metabólica tem um impacto muito forte, muito positivo, também na parte de gestação, fertilidade e equilíbrio hormonal da mulher. Dr. José Afonso Salek recentemente apresentou um estudo com evolução significativa das últimas décadas em um congresso mundial avaliando mais de 19 mil pacientes submetidos ao procedimento em hospitais de São Paulo e de Campinas. E os resultados demonstraram elevados índices de perda de peso, melhora importante das doenças associadas à obesidade e a redução excessiva do tempo de internação, com a maioria dos pacientes recebendo alta já no primeiro dia após a cirurgia. Doutor, em que momento o paciente ele é recomendado a fazer uma cirurgia bariátrica? E existem muitos casos em que a pessoa, por uma desinformação, por uma preocupação estética, ela procure uma unidade hospitalar, procure um médico pedindo para fazer a cirurgia bariátrica, mas o médico olha e fala: você tem outros caminhos para conseguir perder peso. Qual é o critério para conseguir entender o momento exato de fazer a cirurgia? Ótima colocação, Hector. Na verdade, os critérios para indicação da cirurgia bariátrica e metabólica são muito claros há mais de 30 anos. Ou seja, uma variável é o índice de massa corpórea, que é uma continha simples que se faz dividindo o peso do paciente pelo quadrado da altura. Se esse IMC dá igual ou acima de 35 e o paciente tem alguma doença associada, e aí, diabetes, hipertensão, dislipidemia, apneia do sono, tem mais de 30 listadas, né? Ele passa a ter indicação cirúrgica. Então, como vocês verem, não é muito de interpretação do médico ou de desejo do paciente. Existem regras, protocolos muito claros para indicar, não é? Às vezes acontece do paciente procurar o tratamento cirúrgico sem indicação. Então, obviamente, cabe ao médico colocar ele dentro de uma realidade, não é? E a coisa funciona da seguinte forma: pacientes que têm indicação de tratamento cirúrgico eticamente correto, sabem que precisam e querem operar, vão ser muito bem tratados pela cirurgia. E aí deixar claro que mesmo com digamos assim, a moda, a eficiência dos análogos do GLP-1, a cirurgia bariátrica metabólica nessas situações é a melhor opção, porque tem uma perda de peso final maior e tem também uma possibilidade de ajudar esse paciente a manter a longo prazo essa perda de peso. Então, eu acho que esses são fatores fundamentais e que devem reger essa situação.
Quando o paciente não tem indicação cirúrgica, ele não vai ser operado, não deve ser operado. Então, cabe ao médico situar o paciente, explicar por que não e dar as outras alternativas, seja puramente de mudança comportamental, seja procedimento endoscópico, balão intragástrico ou as canetas emagrecedoras, que são ótimas opções para essa situação. Contextualizando um pouco, nós vamos ter dentro da população mundial mais de 50% de pessoas que estão acima do peso e dessas 25% já com algum grau de obesidade. Você sabe quantos pacientes desse universo têm indicação cirúrgica? Apenas 3%. Você sabe quantos por cento desses 3% nós, cirurgiões bariátricos metabólicos do mundo, operamos? Apenas 1%. Então, obviamente que o universo para o tratamento medicamentoso de mudança comportamental vai abranger um número maior de pacientes. Então, eu não vejo, na verdade, uma competição entre tratamento clínico, uso dos análogos BDGLP1 ou de cirurgia. Eu vejo, sim, uma simbiose fundamental para que a gente use o tratamento certo para o paciente certo e otimize resultados. Nesse sentido de otimizar resultado, a regra é simples. É aquele tratamento mais eficiente, mais seguro e de menor efeito colateral. Então, quando a gente obedece essas três premissas, nós estamos dando um tratamento otimizado para os nossos pacientes. Gostaria de alencar também o que você me deu a oportunidade há pouco, desse estudo que a gente, na realidade, vem realizando há 15 anos. Né? É o estudo do ERAS em cirurgia bariátrica e metabólica. O ERAS é uma sigla em inglês que basicamente diz assim, da otimização da permanência hospitalar. Não é alta precoce, porque a alta precoce pressuporia dar alta para o paciente de qualquer jeito. Não, é fazer um preparo pré-operatório desse paciente junto com a equipe transdisciplinar, de maneira muito criteriosa, compensar eventual doenças associadas, uma perda de peso parcial pré-operatório. Esse paciente interna 2 horas antes da cirurgia, nós operamos, e 96% desses pacientes, em menos de 24 horas, recebem alta hospitalar numa condição clínica muito boa. Quer dizer, isso para nós não é uma novidade, é o que a gente faz em todos os nossos pacientes ao longo desse tempo. Hoje já contamos com mais de 19 mil pacientes preparados, operados e colocados nesse protocolo, com um acompanhamento amplo, com resultados de perda de excesso de peso de mais de 70%, remissão de doenças associadas graves, como o diabetes tipo 2, em torno de 90% dos pacientes, a apneia do sono praticamente 100%, mais de 80% é melhor de dislipidemia, hipertensão e por aí vai. E o que é muito importante é a gente se perguntar se nós estamos usando esse protocolo com segurança e isso está trazendo benefício ao paciente. E a resposta é definitivamente sim, porque em outros centros de excelência que trabalham com cirurgia bariátrica e metabólica, que tem em média 48 horas ou até mais de internação pós-operatório, as intercorrências perioperatórias, que são dos primeiros 30 dias, que leva à necessidade de reinternação, são em torno de 5%. Na nossa casuística, apenas 1,8% reinterna. Então, nós estamos dando alta assim, de uma maneira eficiente, com uma qualidade muito boa. E eu acho muito importante que isso seja mostrado para que a gente realmente desmistifique que cirurgia bariátrica e metabólica é de alto risco, que tem índice de complicações absurdas e tal. Isso não corresponde à realidade. O que acontece é o seguinte: há mais de 20 anos, a cirurgia minimamente invasiva, cirurgia laparoscópica, eventualmente robótica, quando a indicação é adequada, e a evolução tecnológica de materiais utilizados nessas cirurgias, material de microcirurgia, grampeadores e tal, evoluiu tanto que a gente consegue fazer uma cirurgia muito segura. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, o risco de intercorrências de uma cirurgia bariátrica e metabólica
é semelhante ao risco de intercorrência de uma cirurgia da vesícula biliar, que é a cirurgia mais praticada na nossa especialidade de cirurgia do aparelho digestivo. Né? Então, apesar de ser uma cirurgia de alta complexidade, o paciente, nas mãos da equipe certa, bem preparado, usando tecnologia de ponta, que é, digamos assim, reproduzível, e a gente fez esse estudo em 11 hospitais diferentes, 9 aqui em São Paulo, 2 em Campinas, é possível reproduzir resultados muito bons e seguros. E isso nos dá mais tranquilidade no sentido de que a opção de tratamento cirúrgico, quando a indicação é inequívoca e o paciente bem preparado, é a mais eficiente e segura. Doutor, existe indicação no caso de crianças e adolescentes da bariátrica? Ótima pergunta, Natália. Você sabe que até 5 anos atrás havia uma regra clara em relação a limites, né? Só podia operar pacientes a partir de 18 anos, idade superior a 65. Há 2 anos atrás já reduziu isso para pacientes de 16 anos. Não é? E o limite superior é o limite não da idade cronológica, mas da idade biológica do paciente. A gente tem pessoas aí de 70 anos mais saudáveis do que muitos pacientes que a gente opera com 55, 60 anos. Né? Agora, em relação à primeira infância, pré-adolescência, quando o paciente tem obesidade extrema, tem doença metabólica grave, é avaliado e indicado também por equipe de pediatria, ele pode e deve ser submetido à cirurgia bariátrica e metabólica. Nós conversamos aqui no nosso Manhã Bandeirantes, na Bandeirantes Campinas, com o Dr. José Afonso Salé, médico-diretor do Instituto de Medicina Salé, falando sobre os procedimentos mais adequados e sempre aquela recomendação de procurar um especialista antes de fazer qualquer coisa com o seu corpo quando o assunto é obesidade. Dr. José Afonso, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Esclarecedora a entrevista, muito importante no momento em que nós vivemos, e o espaço segue sempre aberto para a gente falar sobre saúde aqui na Bandeirantes Campinas. Doutor, um bom dia, um bom trabalho para o senhor. Bom dia, Hector. Bom dia, Natália. Foi um prazer poder falar com vocês.